Olá, tudo bem com você? Que bom que nós estamos aqui reunidos mais uma vez na presença do Senhor. Eu daqui, você daí. Não sei se você está na sua casa, se você está em viagem, se você está assistindo dentro do ônibus, mas eu tenho certeza que nós estamos unidos aqui no nome de Jesus. E isso é um grande privilégio. Vamos adorar o nome dele nesse momento? Vamos meditar na palavra dele? Eu te convido e vamos juntos aprender um pouco mais, abrir o nosso coração e pedir que Ele venha falar conosco nesse tempo que teremos. Nos últimos anos, passamos por uma realidade difícil. Fomos surpreendidos, quebrados, amassados. Talvez a vida tenha até perdido a cor. Porém, cada rachadura carrega uma oportunidade. A oportunidade da reconstrução. Para reconstruir os muros, é necessário enfrentar as ruínas, avaliar a obra, determinar as ações. Às vezes, é preciso demolir algumas partes que, por mais atraentes que sejam, não podem permanecer no local. É tempo de reconstruir. Reconstruir sua família, reconstruir seu casamento, reconstruir sua fé e, principalmente, reconstruir sua história. Grandes coisas Deus tem feito por nós e juntos vamos construir o melhor ano das nossas vidas. Seja bem-vindo à série Reconstrução. Nós estamos numa série de mensagens, como você acabou de ver, que se chama Reconstrução. Nós estamos extraindo alguns princípios bíblicos a partir da história de restauração das muralhas, dos muros de Jerusalém, que Deus usou ali a vida de Neemias para fazer essa restauração. Nós já vimos dois princípios importantíssimos: o princípio da realidade e o segundo princípio foi o da oportunidade. O princípio de hoje é o princípio da ação. E eu te convido a abrir aí a sua Bíblia, onde você estiver, no livro de Neemias, capítulo 2, nós vamos ler no versículo 17. Eu te convido também a anotar essa mensagem, para que você possa reter ainda mais informações para a sua vida, para que você seja ainda mais abençoado. Se você perdeu alguma das duas primeiras mensagens, procure aqui no nosso canal do YouTube, procure no nosso Spotify. Você não pode perder esses princípios, porque todos eles são ferramentas importantíssimas para você restaurar áreas importantes na sua vida. Então vamos lá? Vamos ler? Vamos ver o que o Senhor reservou para nós? Neemias capítulo 2, versículo 17. Então eu lhes disse, palavras de Neemias àquele povo que estava ali em Jerusalém: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. E lhes declarei, como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me haviam falado. Então disseram, ó a resposta do povo para Neemias: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Vamos fazer um salto aqui agora, vamos lá para Neemias capítulo 3, vamos no versículo 1 também. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Hananel. Mais um salto, agora vamos para Neemias capítulo 4, vamos ler o versículo 1 e o 2. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado, e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo?
Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Olha a palavra de Sanbalate. Vamos orar? Te convido a fechar os seus olhos, a colocar o seu coração diante do Senhor e pedir que Ele fale com você nesse momento. Meu Deus, nós te agradecemos por mais um momento que estamos reunidos em Teu nome. Te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado instrumentos, ferramentas, princípios para que possamos restaurar as áreas da nossa vida. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor venha falar conosco nesse momento. Fala conosco, com o nosso coração. Toque a nossa vida, nos ensine esse princípio da ação e que ao final deste culto, ao final dessa mensagem, possamos estar diferentes, Pai. Possamos estar cheios da Tua presença. Possamos estar, Deus, ativados a termos uma nova atitude de vida, um novo caminho a percorrer, que seja o caminho de restaurar as muralhas que estão em ruínas. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Nós temos aprendido até aqui, no capítulo 1, nós vimos que Neemias, ele tem a revelação de como estava Jerusalém. Qual que era o estado da cidade, o estado do povo de Jerusalém. No caso aqui, a realidade não era boa. A cidade estava em ruínas e o povo sofria. A cidade estava destruída há 142 anos. Ela estava em ruínas, ela estava em cinzas. O povo que ali vivia em pobreza, vivia em miséria, vivia em insegurança, vivia em humilhação. Essa era a realidade daquele povo. Então, nós vemos Neemias orando ao Senhor e buscando nele socorro, buscando nele refúgio. As portas da oportunidade, então, são escancaradas diante do rei Artaxerxes e agora Neemias está em Jerusalém. Agora, nos textos que nós lemos, e nós podemos ver, se voltarmos um pouquinho aí, a partir do versículo 11, ali do capítulo 2, nós vemos Neemias andando pela cidade. Ele está ali cavalgando pela cidade, e ele está vendo de verdade como a cidade está em ruínas. Ele ainda não havia falado para ninguém. Ele ainda não tinha compartilhado com ninguém o que o Senhor colocou no coração dele, quais eram os planos dele ali. Neemias inspeciona as muralhas e diante dele estão todas as ruínas dos muros, os portões destruídos e consumidos pelo fogo. Ele pôde ver com os próprios olhos toda aquela destruição que os homens de Judá haviam dito a ele lá no capítulo 1. Mas agora, nesse momento, Neemias, diante da cidade, não é mais o tempo de se assustar, não é o momento de lamentar, não é o momento de chorar, nem de planejar. Agora é a hora da ação. É agora que Neemias vai colocar em prática todo aquele plano que o Senhor colocou no coração dele. Não é mais o tempo de sofrer pela destruição que aconteceu ali em Jerusalém. Este agora é o momento de convocar o povo judeu, os sacerdotes, os magistrados, os nobres. É tempo de convocar a todos que estão ali. É hora de convocá-los, dizendo, é hora de colocar a mão na massa, é hora de agir. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém e nos livrar dessa vergonha. É este o momento, este é o tempo, agora que Neemias está em Jerusalém. Você aí na sua casa, você aí onde você está, você já sabe qual é a sua realidade? Você já sabe em qual área da sua vida que você precisa urgentemente de restauração? Você já sabe, você já orou ao Senhor, fazendo as perguntas corretas, buscando a direção correta? Você já conseguiu identificar as oportunidades que você tem para reerguer esses muros? Deus já te deu um plano de ação?
Agora então, é a hora de agir. É hora de dar o primeiro passo. Jerusalém estava em ruínas há 142 anos. E diante disso, eu fico pensando, será que ninguém, nesse tempo todo, 142 anos, ninguém lamentou como Neemias fez no capítulo 1? Será que ninguém chorou como Neemias? Será que ninguém orou ao Senhor como ele orou? Será que em todo esse tempo não passou na cabeça de ninguém, pelo menos algum desejo de reconstruir as muralhas de Jerusalém? Não houve ninguém que pelo menos cogitou? Nós não sabemos as respostas dessas perguntas, mas o que nós sabemos é que Neemias foi aquele que visualizou a situação, montou um plano, convocou o povo e agiu. Neemias agiu. Talvez o problema que nós precisamos restaurar em nossa vida não é uma novidade para nós. Às vezes já é uma realidade visível há muito tempo. Os escombros, as portas queimadas, as pedras derrubadas, tudo isso era muito claro e visível para quem residia ali em Jerusalém e em seu entorno. Conosco, por muitas vezes, é assim também. Estamos vivendo em meio aos escombros e não nos movemos. Nos acostumamos com a ruína em que está o nosso casamento, a ruína que está a relação com os filhos, a ruína que está na falta de diálogo com o nosso cônjuge. Nos acostumamos com a destruição que está a nossa saúde física, a destruição que está a nossa saúde mental, a nossa saúde financeira que está destruída. Muitas vezes nós estamos em uma vida de pecado, mas está tudo bem. Nós estamos vivendo em meio ao entulho, mas está tudo bem. Essa imagem, imaginando, tentando visualizar, o povo judeu morando ali em meio às ruínas, me lembram essas comunidades de pessoas que moram próximo a aterros sanitários. Eu conheci uma comunidade assim, uma pequena comunidade. Essas pessoas viviam e sobreviviam dos reciclados que eles recolhiam ali do aterro. Eles moravam ali mesmo, bem pertinho, em péssimas condições de vida. Eles não queriam sair dali de jeito nenhum. Eles ganharam casas na cidade para que pudessem mudar dali, ter uma vida mais digna, mas mesmo assim não queriam sair. Muitos venderam as casas da cidade e continuaram aonde estavam. Eles se acostumaram com aquela vida e faziam do lixo a sua habitação. Eu quero te dizer uma coisa nesse momento. Deus não te criou para habitar nas ruínas. A sua família não foi criada por Deus para habitar nas ruínas. Deus não uniu o seu casamento para vocês habitarem nas ruínas. Deus não te deu os seus filhos para eles habitarem nas ruínas. Hoje, Ele está trazendo essa palavra para você, e eu estou aqui como Neemias te dizendo, venha, é a hora de reconstruir, é hora de se livrar dessa vergonha. Talvez você já chorou por isso, talvez você já orou, talvez você já até sabe o que você deve fazer, mas talvez você não mudou as suas atitudes. É uma loucura, é insanidade querer resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. É hora de agir. É hora de mudar de postura. É hora de assumir a sua responsabilidade e resolver o problema. É hora de reconstruir. Não dá mais para viver da mesma forma. Este povo, ouvindo então esse chamado de Neemias, declara: vamos recomeçar a construção. Vamos começar a reconstrução. Então nós encontramos no capítulo 3 uma lista, uma maravilhosa descrição com os nomes daqueles que serviram junto a Neemias nessa empreitada. Ali tinha homens, mulheres, tinham nobres, tinham pobres, perfumistas, ourives, pessoas até de outras cidades.
Todo tipo de gente se envolveu na reconstrução, todos unidos em cooperação. O povo sabia que Deus lhes daria sucesso, pois a mão bondosa do Senhor estava com eles. Estavam todos reunidos num só esforço, concentrados num só esforço, cada um trabalhando conforme a sua capacidade. Foram 142 anos de destruição, 142 anos de ruína. Mas agora, com 38 grupos de trabalho, 9 portões e toda a muralha foi reconstruída em 52 dias. Olha isso, Deus estava com aquele povo, 142 anos de ruína, agora restaurados em 52 dias. Talvez para o grande projeto de restauração da sua vida, o que você precisa é envolver mais pessoas. Pode ser, inclusive, exatamente isso que está travando a sua vida, a sua autossuficiência, o seu orgulho, o seu egocentrismo. Talvez você esteja escondido da falsa realidade do eu consigo sozinho, eu vou fazer do meu jeito. Meu querido, não tenha medo de compartilhar suas dores, nem se esconda em meio aos escombros da sua existência. Não tenha medo de compartilhar suas dores, mas compartilhe com a pessoa certa. Faça isso com a pessoa certa. Não reparta suas dores com os sambalates da vida, que só querem te desanimar, parar o seu crescimento, zombar da sua novidade de vida. Aqueles que, ao olharem o que você está vivendo, não se alegram com você, mas ficam irados com a mudança de vida que você está desfrutando. Aqueles que, ao olharem para as ruínas na sua vida, só enxergam as ruínas, porque não possuem a visão dos céus que fazem enxergar os muros e os portões de pé. Divida as suas dores com quem conhece realmente o poder restaurador do nosso Deus, o poder restaurador do nosso Pai. Divida a sua vida, divida as suas ruínas, divida as suas dores com aqueles que, ao olharem para os escombros da sua vida, terão a capacidade de declarar que, ainda que você esteja como uma árvore cortada ao cheiro das águas, você brotará e dará ramos como a planta nova. Meu amigo, minha amiga, meu querido, procure o seu líder de célula. Procure, então, um amigo espiritual. Procure ajuda profissional, mas não tenha medo. Vença o seu orgulho. Vença a ilusão da autossuficiência. Nada que é grande é feito sozinho. Grave isso. Nada que é grande é feito sozinho. Assim como Neemias, precisamos das pessoas certas nas funções certas. A mão de Deus está com você. Você crê nisso? Sabe por que eu tenho certeza e eu posso afirmar isso? Porque a vontade do nosso Deus é de que você seja restaurado. Você crê nisso? Glória a Deus. Então vamos juntos extrair agora 3 lições preciosas dos textos que nós lemos. 3 lições preciosas que nós precisamos aprender para começar a agir. A primeira lição é a seguinte: assuma a sua responsabilidade. Vamos voltar lá em Neemias capítulo 3, versículo 1. Está escrito assim: então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Hananel. O sacerdote, ele era aquele que liderava o povo espiritualmente.
Ele era o ministro do Senhor, por isso toda a sua vida era voltada para o Senhor. A sua forma de viver, a sua alimentação, as suas roupas, as suas posses, toda a sua vida era dirigida pelo Senhor. O sacerdote era aquele que tinha acesso a Deus e levava o povo a conhecer a vontade de Deus. Ele era aquele que conduzia as pessoas a terem uma vida que agradava ao Senhor, oferecendo sacrifícios e conduzindo o povo em adoração. Um sacerdote não vivia de qualquer jeito. Ele tinha que se apresentar puro, santo, limpo diante de Deus. O sacerdote, ele tinha que ser um exemplo para o povo. As pessoas precisavam olhar para o sacerdote e espelharem a sua vida nele. Se espelharem nele, na sua santidade, na sua devoção ao Senhor. Agora, sabe de uma coisa interessante? Uma coisa bacana? É que o desejo do Senhor sempre foi que todo Israel fosse um povo de sacerdotes. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Aqui é Deus falando com Moisés. O propósito do Senhor é que todo o povo fosse um povo de sacerdotes, separados para o Senhor, vivendo uma vida em santidade, vivendo uma vida em retidão, se apresentando diante do Senhor de forma pura, com uma vida santa, separada dos demais. Mas sabe o que é interessante? O Senhor fala a mesma coisa para nós, para a igreja dele. Olha o que está escrito em 1 Pedro 2,9, acompanhem comigo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O povo de Deus, a igreja, por intermédio do sumo sacerdote Jesus, é um reino de sacerdotes. Ou seja, eu e você, nós somos ministros do Senhor. Eu e você somos líderes espirituais. Por isso nós não podemos viver de qualquer forma. Como diz o pastor Juan, com nós aqui da equipe, ele sempre fala isso. Um homem de Deus não pode ter uma vida bagunçada. As pessoas devem olhar para as suas finanças, meu irmão, e se espelharem, dizendo, uau, como ele se organiza bem. O seu nome está limpo, ele não é mal falado, ele é um bom pagador. Aqueles que trabalham com você, eles devem ser inspirados por sua integridade, por sua disposição em trabalhar, por sua vida honrada. As pessoas devem olhar para o seu casamento e se espelharem no amor que você tem pela sua esposa, na sua entrega sacrificial a ela. As pessoas devem se inspirar no respeito que você, mulher, tem pelo seu marido. Ele deve ser bem falado por você. Ele deve se alegrar na sua dedicação a ele. Pelo amor, pelo respeito, pela obediência que você tem pelos seus pais, os seus colegas devem olhar para você e se admirar pelo filho que você é. Esta é a vida de um homem de Deus. Esta é a vida de um sacerdote do Senhor. Essa é a vida de um ministro do Senhor. Num livro Amor e Respeito, ele fala sobre o ciclo da insanidade. Onde quando a esposa não respeita o marido, ele reage mal. E quando o marido não ama a esposa, ela reage mal. Então o problema conjugal, muitas vezes, é um ciclo de desrespeito e falta de amor.
onde um não ama e o outro responde com desrespeito, o que gera mais falta de amor, o que gera mais falta de respeito. É um ciclo de insanidade. E sabe como se quebra esse ciclo? Quando uma das partes decide tomar a decisão ou de amar independentemente, ou de respeitar independentemente. Quando um toma a atitude de ser o primeiro a se sacrificar, aí sim o ciclo da insanidade é quebrado. Essa é a verdadeira atitude de um filho de Deus, um sacerdote, ser o primeiro na reconstrução, ser o primeiro a tomar a decisão de restaurar as ruínas, ser o primeiro a vencer o seu orgulho e tomar a decisão de restaurar as ruínas. Um filho de Deus é um sacerdote, um ministro do Senhor, por isso ele não pode viver de qualquer forma. Você deve assumir a sua responsabilidade e resolver as suas pendências. Você deve assumir a sua responsabilidade e ser o primeiro a iniciar a reconstrução dos muros. Isso é ser um ministro do Senhor. Isso é ser um sacerdote. Isso é ser um verdadeiro líder. É aquele que vai na frente. É aquele que vai primeiro. Esta é a primeira lição que nós aprendemos nesse texto. Assumir a nossa responsabilidade de sacerdotes, ministros do Senhor, filhos de Deus. A segunda lição que eu aprendo com os textos que nós lemos é a seguinte: comece pelo que é prioridade. Comece pelo que é prioridade. No versículo 1 do capítulo 3, nós vamos ver que os sacerdotes restauraram primeiro o portão das ovelhas. Esse portão era o portão que ficava mais próximo ao templo. E muito provavelmente o nome dele é Portão das Ovelhas, porque era por ali que se passavam as ovelhas que eram levadas para o sacrifício no templo. Os sacrifícios, eles tinham por objetivo refletir o arrependimento da pessoa que o oferecia. Então, meu irmão, você deve começar a restauração pelo que é prioridade em sua vida. E o que é prioridade? É o seu relacionamento com Deus. Ao nos posicionarmos para agir em prol da nossa reconstrução, precisamos primeiro nos ajoelhar e restaurar a nossa intimidade com o Pai. E o pecado é aquilo que quebra o nosso relacionamento com o Senhor. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. E o motivo da cidade de Jerusalém ter sido destruída foi porque Israel pecou contra o Senhor. Israel se virou contra Deus. Deus sempre quis que aquele povo fosse um povo santo, mas ele se virou contra Deus, adorando aos ídolos, e por isso tanta destruição sobreveio àquele povo. A razão do seu problema, meu irmão, minha irmã, é o pecado. É a partir do pecado que tudo começa. É por causa do pecado que o homem e a mulher vivem em competição. É por causa do pecado que os pais se tornam ausentes. É por causa do pecado que os filhos não honram seus pais. É por causa do pecado que as pessoas se afundam no alcoolismo e nas drogas. O que nós precisamos fazer prioritariamente é nos arrependermos e restaurarmos o portão que nos dará acesso à santidade e ao relacionamento com o Senhor. Essa deve ser a nossa prioridade. O que é que te impede de ter uma vida de intimidade com o Senhor? Quais são os pecados que você não consegue abrir mão? É a sua desorganização? É o seu sono? É a sua falta de prioridade que tem impedido de você ter uma vida íntima com o nosso Deus? Qual é o seu pecado?
Você precisa reconstruir o seu relacionamento com Deus, porque é a partir disso que as outras áreas em sua vida serão restauradas. O muro, a muralha de Jerusalém, começou a ser restaurada pelo portão das ovelhas. Depois, circularam toda a cidade, até finalizar novamente no portão das ovelhas. A glória de Deus deve ser a nossa prioridade, do início ao fim. Ela deve ser a nossa prioridade e o fim, a finalidade de tudo que nós fazemos nessa vida. Porque senão, de nada vai adiantar uma família feliz, mas sem Jesus. Uma vida financeira próspera, mas sem Jesus. Você satisfeito consigo mesmo, mas sem Jesus. Uma vida saudável, mas sem Jesus. Não vale a pena uma vida que não tenha o Senhor como o princípio e o fim. Não vale a pena. Então, nós precisamos começar o restauro das nossas vidas por aquilo que é prioritário, a nossa intimidade com o Senhor. O portão das ovelhas dava acesso ao templo. O portão do arrependimento dará acesso a uma vida nova com o Senhor. O que te impede de ter intimidade com o Pai? Você precisa restaurar essa intimidade. Você precisa restaurar para que tenha uma nova vida com o Senhor. A primeira lição é assumir a nossa responsabilidade. Somos ministros do Senhor, por isso não podemos viver de qualquer jeito. A segunda lição é começar pelo que é prioridade em nossas vidas, que é a nossa intimidade com o Pai. A terceira lição, não pare diante dos obstáculos. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 4. Vamos ler o versículo 1 e 2. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado, e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Meu irmão, se prepare para a oposição. O inimigo, ele está lucrando muito, e ele está muito feliz com essas áreas na sua vida que estão em ruínas. Então, quando você se posicionar para começar a agir, se prepare para o levante do inimigo, que vai tentar te parar. Mas você precisa resistir. A vontade do Senhor é que você seja restaurado. Então se lembre que a bondosa mão do Senhor está com você e não desista. Não caia nas armadilhas de Satanás. Alguns, ao verem as suas atitudes, vão ficar irados, vão ficar eufóricos. Você talvez não vai nem entender porque isso está acontecendo, vendo que você está crescendo, vendo que você está organizando a sua vida. Não tem motivo para as pessoas se irarem contra você. Por mais que sejam pessoas que você ame, se elas se levantarem contra você, não desanime de cumprir o que o Senhor propôs no seu coração. Não desanime de cumprir. Muitos irão zombar da sua decisão. Se prepare para isso. Se prepare também para os julgamentos. Muitos irão te julgar. Muitos irão jogar na sua cara os seus erros do passado, dizendo que você é um falso e que tudo que você está tentando fazer não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum, não vai gerar nenhum resultado, mas eu te digo, não pare, não desanime, a mão do Senhor está com você. O pastor Sérgio Queiroz diz algo grandioso. Grandes projetos de vida são seguidos de grandes oposições e requerem contínua e firme resistência.
Contínua e firme resistência. Contínua e firme resistência. Continue, persevere até o fim. Fique firme. O Senhor está com você. Por isso, quando disserem, o que é que este fraco está dizendo? Você será como Paulo em 2 Coríntios dizendo, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando disserem contra você, vocês vão permitir que ele continue? Ninguém vai pará-lo, ninguém vai impedi-lo. Você se lembrará do que está escrito em 1 João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Quando disserem, será que agora ele vai oferecer sacrifícios? Agora ele vai fingir que é crente? Agora ele vai fingir que é da igreja? Agora ele vai ao culto todo domingo? Você declarará como Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando disserem, pensam que podem acabar a obra num só dia? Pensam que podem restaurar essas ruínas? Você pensa que você consegue? Você se lembrará de que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você se lembrará que para Deus não há nada impossível. Quando te questionarem, será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Você se lembrará que de um vale de ossos secos, o Senhor pode fazer um exército se levantar. De uma história de 142 anos de ruína, em 52 dias, os muros podem ficar de pé. Por isso não desista, não desanime, não se abale, o Senhor está com você. Agora, meu irmão, é a hora da ação. Agora é a hora de colocar em prática. Agora é a hora de assumir a sua responsabilidade. Começar pelo que é prioritário e não desistir até que a sua vida e a vida da sua família estejam restauradas na presença de Jesus. É hora de levantar os muros, de restaurar as portas, e eu te convido agora a assumir um compromisso diante de Deus, dizendo, vamos, eu irei, eu vou restaurar os muros, eu vou restaurar as ruínas, eu vou acabar com os escombros, eu vou levantar as portas, eu vou restaurar a minha vida. Porque a mão bondosa do Senhor está comigo. Por isso eu posso ir, por isso eu posso vencer. É hora de agir. É hora de agir. É hora de colocar em prática. É hora de sair da acomodação. É hora de abandonar os 140 anos de destruição. É hora de viver a transformação. O milagre do Senhor. A hora é agora, e eu te convido a decidir agir. Eu te convido a se decidir. Eu te convido a orar comigo agora. Feche os seus olhos onde você estiver nesse momento. E eu quero que você declare para o Senhor, meu Deus, eu não vou continuar mais da mesma forma. Eu não vou continuar mais do mesmo jeito.
Eu vou reconstruir as muralhas. Eu vou me levantar. Eu não quero que a minha vida esteja mais essa destruição. Eu não quero mais que a minha vida emocional esteja em ruínas. Que a minha vida financeira esteja em ruínas. Eu não quero mais que a minha saúde esteja em ruínas. Eu não quero mais que a minha família esteja em ruínas. Que a minha vida espiritual esteja em ruínas. Eu quero reconstruir, eu quero voltar ao início, eu quero começar do zero, eu quero restaurar a minha intimidade com o Senhor, meu Deus. Eu quero que a minha história seja mudada, assim como a história de Jerusalém foi transformada por Neemias e por aqueles homens que decidiram agir. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, estou aqui, eu irei agir, eu me levanto agora, eu me posiciono agora para a ação. Me capacite, Senhor, me unja, me encha do Senhor. Em nome de Jesus e pela bondosa mão do Senhor que está comigo, eu creio. Eu vou reconstruir as muralhas que foram derrubadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê nisso? Você realmente crê nisso? Então eu te convido a desfrutar dessa nova vida com o Senhor. Eu te convido a tomar realmente uma atitude. Pegue esses 3 princípios que nós vimos até aqui. O princípio da realidade, o da oportunidade, o da ação. E comece a praticar, comece a estruturar a sua vida. Busque do Senhor e coloque em prática tudo isso que nós estamos falando nessa série Reconstrução. Te convido agora, você que quer adorar o Senhor com seus dízimos e as suas ofertas, a fazer isso. Nós temos aqui o QR Code na tela, temos as contas, temos o Pix da igreja também. Você pode fazer da forma que fique melhor para você. Contribua em adoração, em exaltação, em louvor ao Senhor. Este é o propósito. A palavra do Senhor diz que Ele se alegra com aquele que dá com alegria. Ele ama aquele que dá com alegria. Então faça isso com amor, com dedicação, com louvor ao Senhor. Não faça por obrigação, faça como adoração, como honra ao nosso Deus, pelo que Ele fez na nossa vida, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele ainda fará. Se você é membro da nossa igreja, nós estamos fazendo um recadastramento dos membros. Nós temos aqui embaixo um link onde tem um formulário e você precisa preencher esse formulário para a gente. O que é esse recadastramento? Nós estamos atualizando as informações aqui no nosso sistema. Então precisamos do seu endereço novo, do seu telefone novo. Isso é necessário de tempos em tempos. Então faça isso, por favor. Participe conosco. Nós também estamos em 21 dias de jejum e oração. Começamos no dia 9 e ainda estamos na campanha. Se você não começou, eu te convido a participar mesmo assim. Comece a partir de agora, não tem problema. Os 21 dias não são 21 dias mágicos. Na verdade, não é isso. É apenas porque nós vemos alguns homens de Deus que jejuaram durante 21 dias e nós achamos que esse é um período bacana de campanha também. Então, se você não começou ainda, comece agora. Comece agora o seu jejum, a sua adoração, o seu louvor, a sua oração, a sua campanha de oração. Estamos também lendo o nosso devocional. Você já começou aí? Você já está sendo abençoado pelo Senhor através do nosso devocional, 365 dias de relacionamento com o Pai? Se você ainda não começou, não perca tempo, senão vai acumular e depois você quer colocar tudo, passar tudo a limpo ali, mas já vai ter acumulado muito. Não perca mais tempo. Se você ainda não tem o devocional, ainda temos algumas unidades nos comentários aqui, na descrição desse vídeo, nós temos aqui o link também para compra. Faltam pouquíssimas unidades para a gente acabar, hein? Tem pouquíssimas ainda em nosso estoque, então não fique de fora, não deixe de ser abençoado, tá bom? No mais,
Muito obrigado por sua presença. Compartilhe esse culto, essa mensagem com aquelas pessoas que precisam de restauração em suas vidas. Compartilhe a série, se inscreva aqui no nosso canal. Deixa aqui o seu joinha também. Quando você deixa esse joinha aí, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que muitas pessoas estão gostando dele. Então ele começa a fazer aparecer para outras pessoas também. Deixa aqui também um comentário do que você achou dessa mensagem, onde ela falou mais com você, o que Deus ministrou ao seu coração, deixa aqui nos comentários para que a gente possa ver também, tá bom? Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana e vamos para a ação. Fique com Deus e até a próxima.